Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita estamos estudando a lição Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Moldados pelo Caráter de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 5, que tem por título Evidências de um Caráter Moldado por Cristo. O texto de referência está registrado em Mateus capítulo 5, do verso 1 a 12, que diz, você que tem a sua Bíblia, você pode estar fazendo uso dela. Nós vamos estar lendo aqui sobre as bem-aventuranças, né? Capítulo 5, ou como conhecido o Sermão da Montanha. O texto, ou o versículo do dia diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A verdade aplicada diz ainda, o discípulo de Jesus deve produzir frutos, a fim de que o mundo possa ver Cristo em nossa maneira de viver. Vamos ler de novo? Os discípulos de Jesus, os crentes, os seguidores de Cristo, devem produzir frutos bons, a fim de que o mundo, a humanidade, as pessoas, possa ver Cristo em nossa maneira de viver. Então nós somos um espelho pelo qual as pessoas, quando olham, veem a imagem de Cristo. Ok, meus amados irmãos? Os objetivos da lição de hoje é entender o Sermão do Monte como ideal de Cristo. Segundo, mostrar a importância de se ter o caráter moldado em Cristo. E terceiro, conscientizar que Jesus é o nosso maior exemplo. Oremos e clamemos a Jesus para que venhamos seguir as suas pisadas todos os dias, buscando ser mais parecidos com Ele. Essa deve ser a nossa oração, meus amados irmãos. Eu acredito, sem sombra de dúvida, que o desejo do crente autêntico, do crente fiel ao Senhor, é a cada dia se parecer mais com o Senhor Jesus, né? Termos esse privilégio das pessoas que estão ao nosso redor, né, possam observar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de proceder e perceber, nós temos algo diferente que ele não tem. E talvez, quem sabe, isso venha aguçar a sua curiosidade para saber por que você é assim. E aí a oportunidade de você falar do amor de Jesus, falar da transformação que Jesus faz na vida do homem. Jesus que pega o mais vil pecador, aquele que muitas das vezes é considerado como escória da sociedade. O Senhor Jesus tem o poder de transformar, de tirar ele do lixo, do monturo, da cinza e fazer dele um verdadeiro cidadão do céu e colocar ele assentado nas regiões celestiais em Cristo. Então esse é o nosso Deus. Por outro lado, como cristão, conhecedor da verdade, já tendo tido nossos pecados perdoados por Jesus Cristo, termos sido reconciliados com Deus, que cada dia possamos espelhar ou refletir essa imagem do Senhor Jesus, ok? Conforme está dizendo aqui o comentarista. A introdução vem dizendo que um dos mais famosos discursos de Jesus é o Sermão do Monte, o qual apresenta o ideal de conduta do reino de Deus. Por isso, todos os que são seguidores de Cristo precisam obedecer e viver de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo Mestre. Então, repetindo, por isso, todos os que são seguidores de Cristo precisam obedecer e viver de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo Mestre. Não existe outra fórmula. Isso tem que ser a prioridade nas nossas vidas. A questão da fidelidade ao Senhor. Nós não podemos dizer que somos alguma coisa e fazemos outra. É claro que existem muitas pessoas que agem dessa forma, né? Eles têm prazer em exigir de você alguma coisa, mas eles não fazem. Mas eles exigem que você faça. Mas o segredo aqui é que nós, como seguidor de Cristo, precisamos obedecer e viver de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que diz, sejais os meus seguidores, ou seja, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Seguir a Jesus é negar a si mesmo, negar a minha vontade, negar as minhas paixões, negar aos prazeres que eu poderia desfrutar, para ser fiel ao Senhor Jesus, sabendo que eu já não vivo, mas Cristo vive em mim.
Paulo é quem diz, né? Sejais os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós precisamos nos focar no que Jesus falou e naquilo que Paulo nos aconselha a fazer. Quando nós agimos assim, a probabilidade de errarmos o alvo é muito pequena, porque teremos o auxílio. E quem tem o auxílio e o guia, né, do Espírito Santo, não vai errar o alvo. O Espírito Santo é o nosso guia, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro, ele é aquela pessoa que está disposta em todos os momentos, 24 horas por dia, 365 dias por ano, a estar ao nosso lado. Foi por isso que Jesus deixou ele conosco, para que ele estivesse conosco para sempre. E é somente com ele, por meio dele, que nós conseguimos nos desvencilhar dos desejos da carne, conseguimos nos desvencilhar de todas essas coisas que o mundo oferece e que sabemos, sem nenhuma sombra de dúvida, que é prejudicial para a nossa vida espiritual. Ok, meus amados irmãos? O ponto-chave de hoje é que a nossa prática diária venha refletir o Cristo que seguimos. Que a nossa prática diária venha refletir o Cristo que seguimos. É aquilo que nós já citamos no início, tá? Então, que quando alguém olha para você, você reflita a imagem de Cristo. É claro que ainda temos uma natureza carnal, é claro que as tendências carnais, elas nos perseguem, muitas vezes elas querem aflorar, mas na medida do possível, nós precisamos demonstrar isso, refletir a imagem de Cristo, porque a cada dia somos amalgamados, né? Somos transformados de glória em glória até chegarmos à estatura de um varão perfeito. E é isso que o Senhor espera de mim. Aquilo que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora depende de mim. Eu decido o que eu quero, como quero e o que eu vou fazer, sabendo que a responsabilidade, ela é pessoal. O Senhor não vai interferir de modo algum em alguma coisa que você faça que não esteja dentro do contexto que ele espera que você faça. Porém, as consequências daquilo que você está fazendo, você vai se responsabilizar e vai prestar conta diante do Senhor no final. E aí não adianta. Ah, Senhor, não sabia. Ah, Senhor, ninguém me avisou. Ah, Senhor, eu achei que não fazia mal. É por isso que temos que orar e vigiar e pedir a orientação do Espírito Santo, para que ele te oriente, para que ele te dê graça, sabedoria, discernimento, para que você não venha cair no laço do inimigo. E o primeiro ponto aqui, ela vem falar sobre a humildade e mansidão. São quesitos ou requisitos que eu, como cristão, você, como cristã, precisa ter. E diz aqui, as bem-aventuranças mostram o quanto são felizes e prósperos aqueles que têm suas emoções e sentimentos dominados pelo Espírito Santo. Do ponto de vista humano, ser humilde é ser taxado de ingênuo. Porém, aos olhos de Deus, estes são bem-aventurados. Vamos ver aqui um ponto aqui, trocar isso aqui em miúdos. Para o mundo, ser manso e humilde é ser uma pessoa ingênua, como já o comentarista diz aqui, né? Muitas vezes não partir para a ignorância, não partir para o tudo ou nada, né? Porque tem muita gente que diz assim, olha, eu sou cristão, sou um crente, um servo do Senhor, tenho convicção da minha salvação, porém, ninguém me faz de bobo não. Eu pago 1 milhão para não entrar numa briga e pago 2 para não sair de dentro de uma. Você já ouviu essas pessoas falando isso, alguém falando isso? Cristãs, crentes. Então, a humildade e a mansidão passa longe da sua vida. É aquele tipo de gente que não leva desaforo para casa. E muitas vezes, irmãos, e na maioria das vezes, não é que muitas vezes, na maioria das vezes, o inimigo, ele prepara laço para provar a nossa fé, para ver até que ponto nós somos fiéis ao Senhor. E diante de alguma situação, a gente quer tirar a diferença. A gente não aceita aquilo. E eu sei que isso é uma coisa que está impregnada no ser humano, né? Você muitas vezes ser discriminado. Muitas vezes você sabe que alguém poderia resolver uma situação que é simples resolver, mas aquela pessoa coloca dificuldade, ela coloca empecilho, ela muitas vezes ela te ameaça, ela te afronta. E aí, no momento em que você tem que se mostrar humilde e manso, eu estou falando isso, irmão, porque eu não sou diferente de você, sabe? Essa lição, ela serve para mim tanto quanto serve para você. Eu não sou diferente dos irmãos. E muitas vezes a gente se revolta, porque a gente sabe que se você estivesse no lugar daquela pessoa, o problema era resolvido instantaneamente, porque não tem dificuldade, mas a pessoa dificulta, ela coloca empecilho de todos os jeitos para que você seja realmente
deixado de lado. E aí vem a revolta. Por exemplo, você vai hoje nos hospitais públicos, nos postos de saúde, você vê lá o desprezo, né? O descaso daquelas pessoas com aquelas pessoas que estão necessitadas. E você sabe que ela tinha condição de fazer alguma coisa, mas parece que existe ali um sistema, que elas trabalham dentro daquele sistema e tudo que elas fazem é para dificultar o máximo que puder um atendimento para quem está precisando. E isso, de uma forma ou de outra, acaba nos irritando, nos deixando muitas vezes, né, fora da graça. Você perde a graça. Aí você perde essa mansidão, você perde essa humildade, você quer ir por finalmente. E é tudo que o inimigo quer. Mas quando a gente entrega as coisas na mão do Senhor, às vezes a pessoa fala não e você ri. E vira as costas e sai. E deixa Deus resolver. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. E tem coisas que você precisa, de fato, procurar os seus direitos. Primeiro porque nós temos dupla cidadania. Nós somos, em primeiro lugar, nós somos cidadão da terra, com direitos e deveres. Né? Estamos debaixo de uma Constituição e nós temos que respeitar a Constituição e as leis do país. Mas, em segundo lugar, nós somos cidadão do céu. Então, nós temos uma dupla cidadania. Então, quando muitas vezes nós somos prejudicados nesta cidadania terrena, nós temos os meios, embora que demore muito, mas nós temos os recursos, os mecanismos, as ferramentas para recorrer. Mas antes, nós precisamos recorrer à nossa cidadania celestial, procurar os direitos com o nosso advogado, que é Jesus Cristo, colocar na mão dele as dificuldades, os problemas. Se aquela porta se fechou, o Senhor vai abrir uma outra porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Não há negativismo. Amém, irmãos? Então é assim que funciona. Então, o primeiro ponto sobre a humildade e mansidão fala sobre as bem-aventuranças, mostrando o quanto são felizes e prósperos aqueles que têm suas emoções e sentimentos dominados pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. Quando eu tenho a minha vida dirigida, guiada e dominada pelo Espírito Santo, a probabilidade de entrar nesse parafuso, nesse redemoinho de confusão, de contenda, de discussão, de briga, de tirar a diferença, de rodar a baiana, como alguém queira entender, é zero, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo, ok? Do ponto de vista humano, ser humilde é ser taxado de ingênuo. As pessoas falam, mas aquele crente é muito besta, é um ingênuo. Se fosse eu já vi gente falar isso, se fosse eu, meu filho, eu não ia deixar barato não. Eu ia para cima, eu ia botar para quebrar. Só que quando você faz isso, eu já vi acontecer, você perde a razão. Infelizmente, você perde a razão. Aí vem a guarda municipal, vem a polícia, te prende por desacato, por baderna, por quebrar, por fazer, por acontecer. Aí acaba complicando. Porém, aos olhos de Deus, estes são bem-aventurados. Então é melhor ser humilde e manso, como o Senhor ensina. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro ponto, nós temos aqui, o que entendemos ser um bem-aventurado? É a primeira pergunta. E a palavra de Deus, conforme o comentarista vai respondendo aqui. A palavra bem-aventurado, no grego chama makarios, sugere uma pessoa feliz, supramente abençoada e uma satisfação concedida àqueles que experimentam a salvação. Podendo falar também das bênçãos já desfrutadas nesta vida e que irão gozar de maneira plena na vida futura. Precisamos considerar que cada bem-aventurança proferida é um pronunciamento de bênção, uma descrição daqueles considerados abençoados. Assim, por intermédio das beatitudes, Jesus deixa claro que muitas vezes quem quer ser seu discípulo precisa caminhar na contramão do mundo. E é exatamente esse o ponto-chave, né, da lição de hoje, no meu entender. Porque para ser um cristão autêntico, meus amados irmãos, e estar inserido nessas bem-aventuranças aqui, de ser manso e humilde, nós temos que andar na contramão. Porque o mundo não tem paciência. O mundo tira as suas diferenças na força do braço, né? As brigas de trânsito, muitas vezes, irmão, você está dirigindo o seu carro aí e sem querer você acaba fechando uma pessoa e aquela pessoa se irrita ao tal ponto dela passar de você, forçar uma passagem, para na tua frente, abre a porta e vem em cima de você para brigar com você, para quebrar o retrovisor. Quantos vídeos eu já vi, né, de pessoas enfurecidas porque muitas vezes sem querer, né, não viu, alguma coisa aconteceu, você
puxou o carro um pouquinho mais para o lado e alguém se sentiu ali em perigo de bater o carro, a moto, e ele vem, arranca o seu retrovisor e quebra o para-brisa do seu carro, quebra a janela do seu carro, arrebenta com tudo. E aí muitas vezes a pessoa sai para a rua, sai para fora, melhor dizendo, abre a porta do carro e vai, né, tirar a diferença, porque a pessoa, por conta de um incidente, a pessoa transforma aquilo numa agressão física, verbal, e aí você vai responder à altura ou desce ao nível daquela pessoa, e o resultado muitas vezes é fatal. Aquela pessoa te agride, te mata, né, atira em você, fura você, enfim. Então, irmão, nós vivemos num mundo dominado pelo inimigo. E as pessoas hoje estão tudo alucinadas. Infelizmente, é o que eu vejo assim. As pessoas estão alucinadas, sabe? As pessoas não têm paciência para nada. Elas estão no limite, sabe? Eu não sei o que tem acontecido nesse século, mas as pessoas estão assim. Você não pode olhar para uma pessoa que a pessoa já fica, sabe, querendo tirar diferença com você. O que é que você está olhando para mim? O que é que você viu? Quem é você? Quem que você pensa que é? Por que você está olhando? Então, as coisas é assim. Então, essa mansidão e essa humildade, irmão, ela tem que existir em nós. E ela só é possível, conforme vimos aqui, quando nós temos o nosso ser, o nosso eu, o nosso ego, tudo que existe em nós administrado e sob a liderança do Espírito Santo. Sabendo que a bem-aventurança, ela é muito mais profunda e vai muito mais além do que nós podemos imaginar. E um dos pontos aqui, as bênçãos, né, das bem-aventuranças, elas são desfrutadas nesta vida e que irão gozar de maneira plena na vida futura. Então, começando aqui, lendo aqui, pegando aqui do início, podendo falar também das bênçãos já desfrutadas nesta vida, porque aquele que tem Jesus Cristo, ele tem paz, ele tem alegria, e essa paz, ela é diferente da paz que o mundo tem, porque o mundo não tem paz. Para o mundo, a paz, ela só acontece quando você está numa balada, num auê, numa festa. Então é aquela alegria, aquela paz momentânea, aquela alegria que muitas das vezes, em fração de segundo, ela acaba e se transforma em desastre, tá? Então, o verdadeiro cristão que tem a sua vida dirigida e guiada pelo Espírito Santo, ele já passa a ter paz aqui. Porque ele não se iguala às coisas deste mundo. E é por isso que o texto diz que o verdadeiro cristão, ele sempre vai andar na contramão do mundo. O mundo vem com as suas novidades, nós estamos indo. Quando o mundo está indo com as suas novidades, nós estamos voltando. Ou seja, você nunca vai andar de braço dado com as coisas mudando. E isso é um agradar a Deus. E por outro lado, né, nós temos também, né, a alegria de poder gozar de maneira plena uma vida futura. Ou seja, essa paz, essa humildade, essa mansidão, ela nos arremete para uma vida futura com o Senhor Jesus. No segundo ponto, a pergunta é: quem são os mansos e humildes? Vejamos aqui, o termo usado por Jesus, mansos, não é sinal de fraqueza, mas sim de alguém que tem seus impulsos freado pela autodisciplina e humildade. O verdadeiro discípulo de Jesus aprenderá com ele ao aceitar seu convite. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Que Deus nos ajude a mortificar cada vez mais o nosso velho homem e deixar a natureza de Cristo nos tornar todos os dias conforme a sua imagem e semelhança. Mansidão e humildade são virtudes de Jesus. Lembremos sempre da recomendação bíblica de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4 e versículo de número 6. Então nós vemos aqui, irmãos, que os humildes, conforme está comentando aqui o comentarista, não é a pessoa ser fraco, mas é alguém que tem seus impulsos freados pela autodisciplina. Essa autodisciplina, conforme já vimos no ponto anterior, ela só é possível quando nós nos submetemos ao Espírito Santo. É Ele que vai nos moldar. É que nem a história da santificação. Infelizmente, né, em pleno século XXI, ainda existe pessoas que acham que quando o irmão aceita Jesus de noite, no culto, no dia seguinte, aquele irmão já tem que estar respirando santificação. Ele tem que mudar completamente como Jesus transformou a água em vinho. Ele era um pecador hoje à noite,
mas amanhã ele já é 100% santo. E não é assim, porque essas coisas, a santificação, ela é um processo. E esse processo, ele é feito, ele é trabalhado através do Espírito Santo. É à medida que eu me entrego ao Senhor e aceito trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Então não é algo que eu gero em mim, não é algo que alguém gera em mim, ou alguém diga, irmão, você agora é um servo de Deus, você aceitou Jesus, porque no passado funcionou assim. E ainda funciona. Você agora é crente. Ó, você não bebe mais, você não fuma. A partir de agora você tem que usar paletó e gravata. Não, irmão, mas eu não tenho. Não tem problema, eu vou lhe dar um paletó e uma gravata, vou lhe dar camisa. Olha, não pode vir na igreja de tênis, viu? Você tem que usar um sapato. Tem que botar um sapato assim. Não importa a marca. Desde que seja um sapato, tá tudo bom. Tá? Ou seja, o irmão vai ter que usar um chapéu. Não, mas eu não gosto de chapéu. Mas vai ter que aprender a usar, porque isso é a característica de um santo salvo na pessoa bendita de Jesus. Tá, irmãos? Isso aí são imposições humanas. E a santificação não é isso. A santificação, ela vem de dentro para fora. E como que acontece isso? Pelo trabalhar do Espírito Santo. O ensinamento tem que ser outro, irmãos. Irmão, você agora aceitou Jesus. Os teus pecados, tudo que você praticou desde o início até aqui, o Senhor Jesus, quando ele morreu, ele já perdoou. O que faltava era você reconhecer Jesus como o único, suficiente e exclusivo Salvador. Você reconheceu, você creu que Jesus Cristo morreu no teu lugar pelos teus pecados, que ele te perdoou todos os teus pecados, e ele agora, através da tua confissão de fé, você está reconciliado com Deus? Sim, creio. Então, a partir de agora, irmão, o irmão vai aprender através das escrituras, através do ensinamento bíblico. Para isso existe o discipulado, porque muitas pessoas não sabem quem é Deus, como é Deus, não conhece o Espírito Santo, não conhece Jesus, não conhece muita coisa. Então, vem o discipulado. E a partir daí, o irmão é ensinado, até que ele esteja pronto para ele próprio, irmão, pedir o batismo. Ele sai sendo ensinado. Então, eu não tenho que impor sobre o irmão. Agora, o irmão é crente, o irmão agora, olha, o irmão agora não pode fazer isso, o irmão não pode fazer aquilo, o irmão não pode fazer aquilo outro, o irmão não pode fazer aquilo outro, o irmão não pode fazer aquilo outro, tal. E tem mais uma coisa, e já no próximo batismo o irmão vai batizar para se tornar membro do corpo de Cristo, fazer parte da membrazia da igreja. Não é bem assim. Ele precisa ser ensinado, é o que Jesus mandou. Ide e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí depois lá em Mateus ele diz, ide ensinar as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, quer dizer, o camarada aceitou Jesus, ele agora precisa ser ensinado, para ele entender o que é que Jesus exige dele. E aí ele se conscientizando daquilo que Jesus exige dele, através do convencimento do Espírito Santo, ele vai se deixar moldar. E o Espírito Santo vai trabalhar nele, a cada dia, a cada dia, a cada dia. E ele por si só vai começar a observar aquilo que não agrada a Deus. Ele vai ver, não, eu preciso parar com isso. Se ele tem algum vício, ele vai ver, eu preciso parar com isso. Mas como é que eu consigo? Ele vai ser orientado. Você precisa participar das reuniões, dos estudos bíblicos. Vamos estar orando juntamente com o irmão para o Senhor te libertar desse vício. E o Senhor liberta, porque Ele quer, Ele está em concordância com aquilo que a igreja, que o ministério, que o pastor, que o dirigente está ensinando. Amém, irmãos? Mas vamos voltar ao foco da lição. Então nós vemos aqui quem são os mansos e humildes. Então nós aprendemos aqui que mansos não é sinal de fraqueza, mas sim de alguém que tem seus impulsos freados pela autodisciplina e humildade. O verdadeiro discípulo de Jesus aprenderá com ele ao aceitar seu convite. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que Deus nos ajude a mortificar cada vez mais o nosso velho homem e deixar a natureza de Cristo nos tornar todos os dias conforme a sua imagem e semelhança. Mansidão e humildade são virtudes de Jesus. Devemos nos lembrar sempre da recomendação bíblica de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ok, meus amados irmãos? Então, essa é a meta que nós precisamos alcançar para sermos bem-aventurados, sermos mais do que felizes. Muita gente é servo do Deus Altíssimo, é uma pessoa crente, mas ele não é feliz. Existe dentro dele uma tristeza, uma infelicidade. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, na maioria das vezes você não está agindo e nem fazendo conforme a orientação bíblica. Que Deus nos ajude a chegarmos a este ponto.
Nós vemos aqui no Sermão do Monte, não nos é recomendado viver, aliás, no Sermão do Monte não nos é recomendado viver deste modo. No Sermão do Monte não nos é recomendado. Vivei deste modo e vos tornareis cristão. Pelo contrário, somos ali ensinados, visto que sois cristãos, vivei deste modo. Então nós vemos aqui esse pensamento aqui de Martin Lloyd Jones. O segundo tópico vem falando sobre misericordioso conforme e sede de justiça. Jesus era um notável mestre, compassivo e misericordioso que transformava vidas por meio de suas palavras e atitudes. Ele não apenas ensinava com palavras, mas na prática era o próprio exemplo vivo de seus ensinamentos. Então nós vemos aqui, nesse ponto, quando falamos de misericórdia, com fome e sede de justiça, Jesus, ele era essa pessoa notável, era aquele mestre compassivo, misericordioso, transformava vidas por meio de suas palavras. A sua palavra era uma palavra impactante, que trazia paz, que trazia calma, que trazia cura, que trazia libertação às pessoas que o ouviam, né? Ele não apenas ensinava com as suas palavras, mas ele também ensinava na prática, no seu exemplo, no seu modo de viver. E isso é importante para nós. Nós precisamos ser seguidores de Jesus. E para seguir Jesus, conforme já frisamos no início, requer alguma coisa, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, para seguir Jesus, nós precisamos negar a nossa vontade. Em outras palavras, precisamos negar a vida da alma. A vida da alma simboliza os prazeres materiais, os prazeres mundanos, né? Precisamos tirar o nosso foco das coisas materiais desta vida e colocar o nosso foco em Deus, nas suas atitudes, nos seus exemplos, e sermos o seu imitador, como foi Paulo, o qual nos aconselhou a ser imitador dele como ele era de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto de número 1, nós vemos aqui a expressão misericórdia e suas implicações. O que é isso? A expressão misericórdia no grego, ela chama-se eleemon e traz a ideia de compaixão que une sentimento com ação. Existem pessoas que são capazes de se condoer com a situação de seus semelhantes. Jesus não somente exalta a qualidade, mas também promete que aquele que oferece misericórdia receberá misericórdia, conforme Mateus 5, verso 7. E Paulo nos exortou a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5. Este verbete é tão forte que quase todos os milagres realizados por Jesus estão associados ao sentimento de compaixão. Todas as vezes em que Jesus era tomado por este sentimento, milagres se realizavam. Nossas atitudes devem mostrar que somos altruístas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor, ele foi e continua sendo misericordioso. E quantas vezes nós oramos e clamamos ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que nós falhamos, que nós erramos e que nós dependemos da misericórdia do Senhor. Imagine se Deus nos tratasse segundo os nossos atos. Será que eu estaria aqui? Será que você estaria aí? Mas, como está escrito, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por outro lado, o Senhor elogia as pessoas que são capazes de se condoer com a situação dos outros. Aí nós falamos aqui de empatia. É a pessoa se colocar no lugar da outra, sentir o sofrimento dela, sentir a tristeza, sentir o que ela está passando e não só sentir, mas se envolver com aquela situação, trazendo para ela a ajuda que ela precisa, estendendo a mão para tirar ela daquela situação, dando o apoio. E isso deve ser voluntariamente. É a única maneira do Senhor aceitar aquele bem que estamos fazendo a alguém é quando a gente faz sem esperar o retorno. O Senhor diz aqui, conforme o comentarista, que Jesus não somente exalta a qualidade, mas também promete que aquele que oferece misericórdia receberá misericórdia. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, quando você faz algo por alguém sem interesse,
Faz porque você sentiu empatia por aquela pessoa, porque você se colocou na situação daquela pessoa e sabe que se você estivesse naquela situação e que se alguém chegasse para ajudar, você seria grata. Então você faz e vira as costas e vai embora e esquece aquele problema lá na frente. Se você algum dia passar por uma situação dessa, o Senhor vai restituir aquilo que você fez para alguém. E se isso nunca vier a acontecer, você receberá das mãos do próprio Senhor Jesus, naquele dia, a recompensa por ter se colocado, né, a favor daquele que estava necessitado. É por isso que Jesus ele cita, né, num dos evangelhos, ele diz, quando ele recrimina algumas pessoas que ficaram para fora, e ele diz assim, eu estive doente, não foste me visitar, tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, estava nu e não me vestiste. E aí alguém fala, mas quando eu te vi doente, com fome, né, nu, e não fiz nada pelo Senhor? Quando foi que aconteceu isso? Porque eu não me lembro. Ele falou, desde quando você não atendeu, né, aqui eu estou parafraseando, desde quando você não atendeu às necessidades daquele humilde, daquele pobrezinho. Você podia ajudar. Você podia ter dado uma marmita para ele, preparado um prato de comida, poderia ter dado uma roupa, porque ele estava com uma roupa toda rasgada, poderia ter convidado ele para dar um banho, para ele tomar um banho, cortar o cabelo, fazer a barba, dar para ele condições, conversar com ele, mas o que é que você fez? Você olhou por cima do ombro e foi-se embora. Então, a nossa fé, irmãos, ela é baseada nesse sentimento, é o amor. É o primeiro de tudo. Tudo é importante, mas, como diz o apóstolo Paulo, o amor prevalece. E se nós não tivermos o amor, não vai resolver de nada. Porque nós temos que nos compadecer daqueles que estão necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto aqui, nós vamos ver o que tem fome e sede de justiça serão fartos. Nesse trecho do Sermão da Montanha, Jesus fala de fome e sede, que são as necessidades básicas de todo ser humano no que tange à sobrevivência. A fome e a sede de justiça revelam que os discípulos de Jesus anseiam pela manifestação da justiça divina na terra, ao mesmo tempo que são propagadores de sua vontade, lutando por uma sociedade mais justa e reta. Que a cada dia venhamos clamar, como diz a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, pois sabemos que o reino de Deus tem seus fundamentos na justiça e na retidão. No entanto, seu amor e verdade estão em sua frente, conforme registra o Salmo 89:14. Nós vemos que naquela época, o povo de Israel, de um modo geral, eles estavam vivendo debaixo de uma opressão muito grande, que era a opressão, né, dos romanos. Eles estavam sob o domínio romano. E eles viviam ali aguardando o momento em que o Cristo, o Messias, aparecesse, se manifestasse para pôr fim em toda aquela tirania em que eles viviam. Então, essa fome e sede de justiça era para ver um reino, né, sendo administrado por alguém que realmente primasse pela justiça, né, primasse pelo direito das pessoas, respeitasse o direito das pessoas, porque ali eles estavam sendo roubados, né, até o último centavo. Eles eram muitas vezes levados à miséria e à pobreza, os seus bens confiscados. Enfim, eles viviam não muito diferente do que vivemos hoje, onde a gente tem visto a injustiça, né, fazendo parte, tomando lugar da justiça. As pessoas humildes que precisam, né, ser justiçadas por algo que está acontecendo, elas são deixadas de lado, e aquele que pratica a injustiça, ele é abençoado, né? Então nós vemos aí uma inversão de valores muito grande. E a igreja do Senhor, os seguidores de Jesus, continuam tendo essa mesma fome e essa mesma sede de justiça, porque nós sabemos que muito em breve o Senhor implantará um reino na terra, aonde realmente a justiça vai prevalecer, aonde os direitos serão preservados, aonde a retidão estará e será a marca, o carro-chefe desse governo milenar, o governo de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos continuar orando, não só por nós, mas pela igreja do Senhor e pelo mundo, pelas nações, pelos governantes, porque por conta disso, por conta do poder, da fome de poder, da sede de poder, eles
massacram muitas vezes as pessoas, e sempre quem sofre mais com isso são as pessoas pobres, as mais humildes, aquelas pessoas que estão aí muitas vezes abaixo da linha da pobreza. E nós sabemos que isso acontece não somente no nosso país, mas acontece no mundo, ok? Mas o Senhor Jesus, Ele está voltando. E quando isto acontecer, tudo vai mudar. E bem-aventurados serão aqueles que, quando o Senhor Jesus vier, eles estejam de pé, aguardando e atentos para, quando ouvir o Senhor bater a porta, eles imediatamente abrirem a porta para receber o seu Senhor. No terceiro tópico, nós vemos aqui sobre coração puro e pacificador. Aí no Salmo 15, nós vemos a preocupação do salmista em saber quem vai habitar no Monte Santo do Senhor. Jesus, ao falar sobre as bem-aventuranças, responde à pergunta dizendo que precisamos ter o coração puro e lutar pela paz. Mateus capítulo 5, verso de 8 a 9. E acrescento ainda dizendo que no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Está escrito. Então nós vemos, irmãos, que desejar paz, é por isso que acabei de dizer, precisamos orar pelos nossos governantes, pelas autoridades constituídas, pelas autoridades civis e militares, enfim. Por quê? Porque a nossa paz depende da paz que tivermos no Brasil, no nosso país, assim como da paz no mundo. Porque se nós perdermos essa paz e entrarmos num período de guerra, de conflito, irmãos, aí vai ser complicado. Então nós devemos orar pela paz do nosso país, orar pelos nossos governantes, para que as coisas não saiam do controle, mas que elas possam ser controladas, para que Deus dê graça, dê sabedoria ao governante principal do país, aos seus ministros, aos seus auxiliares, né, aos deputados, senadores, para que eles sempre estejam lutando e votando leis justas, que possam, né, trazer benefício para as massas, para as classes que são mais sofredoras de nosso país. Então é isso que nós precisamos. E louvado seja Deus, que até aqui Deus tem nos abençoado. Temos dificuldades, sim, mas essas dificuldades têm sido rompidas, têm sido vencidas, porque Deus tem nos dado esse alento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No primeiro ponto diz que os que têm coração puro verão a Deus. E isso é importante. Uma das maiores promessas que os salvos possuem é um dia não somente ver a Jesus face a face, conforme registra Paulo em sua carta em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, mas morar com ele por toda a eternidade. A promessa de ver Deus é para os limpos de coração, que são conhecidos por andar em sinceridade, praticar a justiça e falar verazmente segundo o seu coração, conforme Mateus 5,8. Quem tem o coração puro não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo. Não possui uma mente alimentada pela malícia mundana. Ao contrário, tem o firme propósito de servir a Deus, sendo fiel até o fim. Então, os irmãos, entendeu? Não precisa nem comentar muito, irmão, sobre isso. Um coração puro, né, é os que um dia poderão ver o Senhor. Não guardar mágoa no coração, não guardar o ódio, não ter aquela espécie de rancor, sabe? É por isso que está escrito que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que isso quer dizer? Irá é pecado. Ou seja, irá não é pecado. Pecado é você dar vazão a essa ira. Ou você não perdoar. Muitas vezes eu fico aborrecido com o irmão ou com alguém da minha família e não estou nem aí. Eu vou dormir, dia seguinte eu vou evitar aquela pessoa. A Bíblia nos ensina diferente. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, ou teu irmão, você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra ti, antes de você apresentar a tua oferta, deixa ela lá no altar e vai consertar com teu irmão. Essa é a recomendação de Jesus. Aí eu vou ter um coração limpo, um coração puro. Se a pessoa quiser me perdoar, louvado seja Deus. Agora, se ela não quis me perdoar, o Senhor vai mais adiante. Então você vai lá consertar com ele. Chega, expõe a situação e fala, eu estou aqui, eu reconheço que eu errei. Ou então, se é ele que te fez o mal, olha, eu sei que você me fez o mal, mas eu estou aqui para reconsiderar isso. Eu sei que você não queria falar isso, você não queria fazer aquilo, e eu estou aqui para te dizer que eu te perdoo. E a pessoa muitas vezes não aceita o teu perdão, a pessoa não quer te perdoar por alguma coisa que você fez, então você vem e comunica duas testemunhas e leva lá, e vai lá e torna, né, redarguir aquela pessoa. Aí a pessoa não aceitou,
Aí você volta lá e leva ao conhecimento do ministério. O ministério vai, reúne todo mundo lá e aí não aceita. Aí o Jesus diz assim, então agora você considera ele como gentil e pecador, um publicano. Você fez tudo que estava ao teu alcance para ter paz com aquela pessoa, para ter comunhão com aquela pessoa, para você estar com o coração puro e limpo diante do Senhor. E aquela pessoa não aceitou. E tem pessoas que aceitam até. Fala assim, ó, tudo bem, eu vou te perdoar. Mas ó, não repete não, porque da próxima vez eu não perdoo. Então isso não é perdoar. Perdoar, irmãos, não é esquecer, mas é deixar no arquivo morto aquilo lá. Você não esquece, mas você sabe que já é um problema resolvido. Muitos pecados que você praticou, você lembra, mas você sabe que Jesus perdoou. E o que é que o Senhor diz? Os teus pecados serão lançados no mar do esquecimento, e eu não me lembrarei mais deles. Deus promete não se lembrar deles, mas você, na sua consciência, muitas vezes você lembra, falou, poxa vida, como eu fui uma pessoa perversa, como eu fui uma pessoa que pratiquei tanta coisa errada, mas o Senhor Jesus me purificou com seu sangue, e Ele perdoa os meus pecados. Então agora, daqui para frente, é viver em novidade de vida. A mesma coisa tem que acontecer comigo e o meu irmão. Meu irmão pecou contra mim, eu pequei contra ele, ele tem que ter esse sentimento. É o sentimento que teve em Cristo Jesus. É o mesmo sentimento. Olha, meu irmão, você está perdoado. Eu te perdoo em nome de Jesus. Olha, morreu o assunto, acabou. Não vou me lembrar mais dele. Se lembrar para mim já é página virada. Não vou ficar remoendo, porque tem pessoas que vivem assim. Diz ainda assim, no ponto 2, os que promovem a paz serão chamados de filhos de Deus. Os filhos de Deus são reconhecidos e desfrutarão das promessas quando conseguem transmitir a paz que o príncipe da paz tem. Paz é uma das virtudes cardeais da ética de Cristo, visto que, para ser discípulo de Jesus, é necessário amar o inimigo. Mateus 5,44. E Paulo deixou claro que, se depender de nós, precisamos ter paz com todos. Romanos 12,18. Que sejamos o bom perfume de Cristo, fazendo com que as pessoas desfrutem da verdadeira paz que só pode ser encontrada de maneira plena em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui, né, a confirmação ou a concordância do que já falamos aqui. Então, os que promovem a paz serão chamados de filhos de Deus. Nós temos que promover a paz. Vemos às vezes em reuniões, pessoas começam a sair da graça, né? Elas começam a se exaltar e começam a falar alto demais, não querendo aceitar aquilo que foi colocado. Então aí é o momento em que aquela pessoa que tem sabedoria, que vive enquadrado dentro do que está escrito aqui, possui a paz interior, ele fala, irmão, espera um pouquinho. E dá aquela sugestão que acaba apaziguando, ou seja, jogando água fria naquela fervura. Eu já vi isso muito acontecer, já vi muito acontecer isso. Em reuniões, em ministério mesmo, reuniões de ministério. Às vezes levanta um ponto polêmico lá e vira aquela coisa, e um puxa de cá, outro puxa de lá, um concorda, outro não concorda e vai. Aí de repente levanta lá um abençoado de Deus e fala, irmãos, irmão, me dá uma parte. Irmão, eu penso que se nós fizer assim, nós vamos chegar num consenso. Aí eu falo, quantos concordam com o que o irmão está falando? Aí todo mundo levanta a mão. E aí o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Jogou água na fervura do negócio, estava sem entendimento ali, estava cada um puxando para um lado, mas de repente Deus dá a luz e alguém que está ali concentrado em Deus, encontra de Deus a resposta. Isso aconteceu no passado e acontece no presente, e até Jesus voltar vai continuar acontecendo. No entanto, nós precisamos estar enquadrados aqui. Sempre procurar promover a paz, porque quando fazemos isso, nós seremos chamados filhos de Deus, porque estamos demonstrando, propagando tudo aquilo que Jesus fez, que é o nosso príncipe da paz. E aí o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter paz com todos os homens, inclusive com os inimigos. Foi o que nós falamos a princípio. Se você acha que tem alguém, ou alguém se declarou teu inimigo, faça o que for possível, irmão, para ter paz com ele. Agora, depois de todas as tentativas, de tudo que você fez, ele não quer saber, vire a página. Aí já não é o problema seu. Aí é um problema dele com Deus, porque você foi em busca da reconciliação. Ok, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ensinou princípios que vão além de regras. Eles levam seus seguidores a um patamar mais elevado, iniciando no coração, culminando em ações. Então, o segredo de tudo isto é sermos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele trabalha em mim,
Ele trabalha em você, Ele trabalha em nós. Nós temos, por intermédio dele, a capacidade de produzir esses frutos. O fruto da humildade, da mansidão, da temperança, né? De promover a paz, ok? E sermos muito mais usados pelo Senhor Jesus como instrumentos para a boa obra. Amém, meus amados irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Chegamos ao final de mais uma aula e creio que Deus tem abençoado as nossas vidas através desses ensinamentos. Faça, a divulgação desse trabalho, faça o seu comentário, deixe aí o seu like e nos ajude. E assim nós estaremos sempre na presença do Senhor, aprendendo a cada dia como melhor servir o Senhor até a sua volta. Ok? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.